glicemia e os desafios e oportunidades. Começando um pouquinho com o histórico da monitorização para podermos entender esta evolução toda. Então, meu conflito de interesse para essa apresentação é nenhum. Para iniciarmos nosso assunto, temos que fazer uma pequena viagem histórica. Temos que ir a 1500 anos antes de Cristo no Egito. Os médicos dos faraós observaram nesta época que o que nós tínhamos nesta apresentação, neste momento, era o que a urina dos indivíduos, ou de alguns indivíduos, elas estimulavam ou chamavam formigas, ou seja, alguns pacientes, alguns indivíduos próximos à sua urina apareciam formigas. E isso passou a ser uma inspeção da urina. Foi a primeira avaliação, o primeiro momento de podermos avaliar essa presença de açúcar na urina. E, por incrível que pareça, esse teste de inspeção da urina, você ainda encontra relatos de uso desse teste de inspeção de urina em alguns países da África até 20 anos atrás. Ainda você encontra esses relatos. E desta inspeção, nós evoluímos para um exame chamado de uroscopia. A uroscopia é a prática médica histórica de examinar a urina, que começa nos milênios, de 4 milênios antes de Cristo, e toma corpo na Grécia Antiga, que é a avaliação da urina. Começou avaliando cor, depois densidade, e passou avaliando sabor, por que não? E avaliava não só a presença da glicose, não é? E não só o que passaria mais para frente a ser avaliado como a própria diabetes mellitus, mas várias outras patologias, várias outras doenças eram avaliadas nessa uroscopia. E a uroscopia foi caminhando já na Idade Média, nos tempos feudais, em 1600, Thomas Williams desenvolve uma outra tese. Ele diz que esta urina com sabor de mel, ela era derivada de algumas populações terem uma vida muito abastada, então terem uma boa vida, bons amigos, comerem bem, tomar bons vinhos. Isso fazia com que a urina ficasse doce. Este era o conceito da época. E, bioquimicamente falando, as tentativas de quantificar a urina não pararam por aí, elas continuaram. E elas se iniciam bioquimicamente, ou seja, falando com reagente químico, pensando em avaliar bioquimicamente, ela se inicia em 1800. E em 1908 se inicia o primeiro teste de avaliação, que é o teste de Benedict, onde você avaliava através de um reagente a urina. Era um teste complexo, tinha que aquecer a urina, dava todo um trabalho, mas teve todo sua importância histórica, porque foi a primeira medida bioquímica para avaliar a quantidade de glicemia, a quantidade de glicose, ou seja, a glicemia na urina. Foi a primeira vez que você conseguiu ter um valor de saber uma quantidade específica. E em 1929, o Dr. Abraham Scheftel, ele melhorou esse teste, sendo possível você ter visões um pouco mais claras da quantidade por cor nesse teste de Benedict. E aí isto foi evoluindo de tal sorte que por muitos anos o teste de Benedict, com as melhoras do Scheftel, foram utilizados para esta avaliação. Mas, continuando ainda historicamente, na década de 1950 surge a primeira tira-teste de urina, ou seja, a primeira tira-reagente, como nós conhecemos hoje, para verificação de urina, a chamada uroanálise. E em 1965 é que surge a primeira tira-teste para avaliação de glicemia capilar, que todos conhecem, porque ela foi tão usada que ela virou até um apelido para a verificação da glicemia capilar propriamente dita. Quem nunca ouviu alguém dizer, façam destros, como se fosse um sinônimo de verificação de glicemia capilar, porque o nome da primeira tira era Dextrostix. Voltando para falar da uroanálise, que foi nosso primeiro método utilizado, ele foi muito bom, ele se serviu ao que valia, mas ele não conseguia mais historicamente evoluir. Por quê? Porque ele só nos permitia avaliar a hiperglicemia, porque só vai aparecer glicose na urina quando a glicemia estiver acima de 180 miligramas por decilitro. Então, eu não tenho como avaliar hipoglicemia.
E ele está centrado em avaliações individuais dos perfis renais. Além disso, ele é semi-quantitativo, ele não dá um valor, ele dá uma faixa de medida, mas ele ainda tem sua serventia hoje. Várias medidas, como a própria cetona, o pH, a proteína, são medidos através de uroanálise. No período pré-1900, a análise química nos hospitais ela é feita, e você encontra relatos, esse é um relato do Lancet, de 1883, onde ele fala que no hospital, no Guy's Hospital de Londres, ele está descrevendo que para a grande maioria dos hospitais na época, como no Guy's Hospital, o teste laboratorial remoto, ou seja, o pocket, o teste à beira do leito, ele era o mais comum. Isso pré-1900. Por quê? Porque era o que tinha na evolução tecnológica. Porém, de lá para cá, a evolução tecnológica dos laboratórios foi tão grande que o teste laboratorial remoto deu lugar para o laboratório. E os testes que eram realizados em pequena quantidade à beira do leito deram lugar para grandes testes, um número, uma gama imensa de testes que são realizados nos laboratórios hoje em máquinas cada vez mais complexas. E hoje em dia, século XXI, nós já estamos voltando, fazendo máquinas cada vez mais simples para resultados cada vez mais rápidos e mais próximos do paciente. Então, a tecnologia é assim, ela vai e volta na tentativa de responder à necessidade clínica, tanto do paciente quanto do profissional médico, que é o tomador de decisão para acompanhamento desses indivíduos. Então, do passado para o futuro, o primeiro monitor de glicemia, ele utilizou aquela tira, o Dextrostix. Foi em 1970 que a Ames lança o primeiro monitor. E na época, pasmem, foi um rebuliço futuro. Eles achavam que estavam na vanguarda, imagina se eles pudessem nos ver hoje, não é? Mas foi a vanguarda, foi a grande descoberta, por muitos anos ele foi muito utilizado. Por quê? Porque passou a ser a primeira vez em que nós teríamos um número e não uma escala para tomada de decisão. Veja que diferença para a doutora Carla tomar decisão com os vossos pacientes ou para cada um de nós. E vejam, aqui está o lancetador daquela época. Então, este é o primeiro monitor. E de lá para cá, de 1950 até o idos dos anos 2000, as diferenças bioquímicas e bioeletrônicas foram imensas. É delas que a gente vai falar um pouquinho. Mas lembrando que o Dextrostix foi o queridinho, porque ele foi o primeiro, ficou muito tempo, ele findou sendo um marco, né? Findou sendo como um apelido. Então, nós começamos com a uroanálise na década de 50, para tira de uroanálise, passamos para a tira de glicemia capilar, na década de 60, em 70 criamos o primeiro monitor e aí a evolução. Qual é a meta? Né? O não invasivo. Essa é a meta até hoje. Ou seja, começamos avaliando a presença ou não de urina, de formigas na urina com a inspeção, e aí a primeira geração do monitor nós chamamos em 1970 com a Ames, e as evoluções têm seguido. Hoje nós estamos entre 7ª e 9ª geração, de acordo com cada fabricante. E quais foram as grandes alterações? As grandes alterações começam na década de 90. Tamanho de amostra, diminuição de resposta, diminuição de tempo de tomada de decisão, portanto, o número menor de erro com a melhora da química, menos papelada, porque o paciente não precisa trazer mais o relato para você, ele traz a memória do próprio aparelho. E como foi esta evolução histórica? Em tempo de leitura. Tempo de leitura foi uma evolução bastante grande. Na urina era 1 minuto que você precisava aguardar para ter o resultado. Em 1970, o Ames eram 3 minutos. Em 90, o primeiro monitor escandalizou, né? Porque ele começou a ler com 26 segundos. Uma melhora absurda. Hoje nós estamos em 3 segundos. A grande maioria dos monitores varia entre 6 e 4 segundos e já tem um grande número de monitores com 6 segundos. E no tamanho da gota? O tamanho da gota na década de 90 era 4 microlitros. Hoje nós já estamos em 3 microlitros e focando chegar em 1 microlitro, mas a grande maioria está entre 0,6 a 1 microlitro. Lembrando que a Ames não falava em microlitros, ela falava em 0,7
litros, que dá o que eles dizem de 0,07 é, para você ter uma noção, metade de uma gota que corre no conta-gotas de, por exemplo, um soro, o que passa para um soro. Isso migra para um tamanho de 20 vezes o tamanho desta gota é 1 microlitro. Agora você está usando 0,3 microlitros, ou seja, 1/3 desse 1 microlitro. Então, as evoluções estão cada vez maiores. Que outras evoluções tivemos ainda? A química, para melhorar os interferentes, porque nada, né, todos têm interferentes. O método de leitura, ainda pensando em melhorar esses interferentes, principalmente os interferentes ambientais. Memória, para facilitar as tomadas de decisão, a criar métricas para isso. Lembrando que sempre são microprocessados, são equipamentos pequenos que têm que ter robustez, simplicidade, tecnologia, segurança. Isso, 1900. 2000, gestão, ou seja, capacidade de transferir dado para ter mais métrica, para facilitar o tomador de decisão e o próprio paciente como tomador de decisão, possibilidade de colocar marcador, mantendo a robustez. E hoje, a autocodificação, ou seja, diminuir ainda a possibilidade do paciente cometer o erro na codificação, se autocodificando, a capacidade de acessibilidade, ou seja, não só tem os dados, não só transfiro os dados, mas transfiro-os para a nuvem, para ser capaz de transferir para várias informações. A inteligência artificial, não só transferir dados, mas receber dados, receber algum tipo de informação, passar para o paciente algum tipo de informação, mantendo simplicidade, segurança, robustez. Então, nas gerações todas, qual é a meta? Não invasivo, com grande capacidade de informação e grande capacidade de gestão e troca de informação. Essa é a meta. Então, os monitores de glicemia capilar estão neste pé hoje. Chegamos, então, no sistema de monitorização contínuo de glicose. Como o nome já diz, ele é um sistema contínuo que, ao invés do sistema que vê a glicemia capilar, neste caso, o que é lido são os sensores, ou seja, ele vai fazer a medida no fluido do interstício e não no líquido capilar. Ele se propõe a resolver a conjectura de tomada de decisão com vários resultados e não apenas com um resultado, que é o caso da glicemia capilar. E dentre esses dispositivos de interstício, nós temos 3 categorias. O contínuo, que é o SMCG, que dá as medidas contínuas, inclusive os alarmes com tendência para queda ou para subida. O SFMG, que é o sistema flash de monitorização contínua, que também mede o tempo inteiro, porém ele depende do escaneamento do paciente, por isso que ele é flash. E o profissional é igual ao SMCG, ou seja, o sistema de monitorização contínuo, porém ele é profissional. O médico instala, ele é cego para o paciente não vê, e o paciente retorna no período deliberado, 3, 4, 7, 14 dias, e os dados são baixados para auxílio à tomada de decisão médica. Todos, ou seja, ambos, tanto o contínuo quanto o flash, são compostos do sensor, no interstício, do transmissor, que vai transmitir os dados, e um receptor, que pode ser um equipamento que recebe, ou os smartphones recebem esses dados através de aplicativos. Quais foram os primeiros monitores aprovados pelo FDA de contínuos, né, de verificação contínua? Em 97, a Medtronic registra o seu MiniMed. Em 2005, a Abbott registra o Navigator. E em 2005, ainda a Dexcom registra o Dexcom TST. E quanto à acurácia, à segurança desses resultados? Diferente da glicemia capilar, o contínuo, né, o de interstício, o que verifica a glicemia no interstício, ele avalia MARD. MARD é a média, é a diferença média absoluta. O que é isso, Júlia? É a média do erro absoluto entre todos os valores. Porque lembra, a glicemia contínua, ela vê vários valores durante todas as 24 horas. Então, eu faço uma média desses valores e comparo com o método de referência,
para saber se ele está seguro ou não. E a evolução tem sido bastante interessante. A literatura diz que esse MAD tem que ser inferior a 10. Vejam que os primeiros começam em 2011 com 13, 14, antes disso tinham sensores com 16, 17, 20, eles estão hoje em torno de 9. Então, esses são os MARDs que nós encontramos hoje, 2021. Então, o G5 e o G6, 9, sendo que o G5, o FDA autoriza que se tome decisão, né, a agência americana, com o próprio resultado, levando em consideração que o próprio fabricante documenta que glicemias capilares serão necessárias e o equipamento, o próprio processo pedirá, caso o paciente tenha grandes alterações glicêmicas. O Guardian Sensor 3 da Medtronic, para a faixa etária em que ele é liberado, ele com 2 a 3 calibrações, ele vai variar de 8,7 a 9,6 e de 9,1 a 10,6, com 2 calibrações, porque essa variação, dependendo se é abdômen ou glúteo, a colocação. O Freestyle Libre 2, que é o que nós temos, é 9,3, sendo 9 a média, 9,2 e 9,7 para adulto, 9,7 para criança, né, 9,2 para adulto. E o Libre 3, que é o que já tem fora do país, nós não temos ainda, já está em 9,2. Vejam que nós estamos tentando melhorar isto como para a glicemia capilar. E o importante é que tanto a capilar quanto a interstício, ela tem que dar dados para a métrica, para a tomada de decisão dos profissionais. Então, os dados estatísticos, eles começam com o AGP, que é o Ambulatory Glucose Profile, que é o perfil de glicose ambulatorial, e o perfil de glicose diário, que é o DGP. E para que serve isso? O diário para você olhar dia a dia como o paciente está evoluindo. E os demais dados para a tomada de decisão, desde a variabilidade, para você ver como ele está variando, até a hemoglobina média, a média de glicemias e o tempo no alvo. Tempo no alvo, lógico, com maior significância e uma significância adequada para quem está com o sensor, né, de interstício. E aí, para nós termos uma noção do que eu estou falando, vejam, este paciente é um paciente, um gráfico de 2018, um paciente real, logicamente com as autorizações solicitadas, hemoglobina glicada real de 8,6, ele tinha uma variabilidade adequada, ou seja, ele variava pouco, você pode ver aqui no gráfico, ele não ela, porque é uma mulher, mas vejam, ele não tinha hipoglicemias, mas estava pouco no alvo e estava bem alto. Então, ele variava pouco, usava muito o sensor, mas ele estava todo alto. O gráfico demonstra todo. Então, temos muito o que trabalhar. O mesmo paciente, na verdade, a mesma paciente, neste período, nos últimos 14 dias deste ano, ela passou por uma pequena alteração, ela também agora teve uma pequena descompensação. Vejam que ela está usando o Dexcom, que é aquele que ela não necessita de calibração, ela pode tomar decisão com o dado, desde que ela esteja compensada. Ela precisou, nesse período, de 1,2 calibrações por dia, porque, vejam, ela só está 48% no alvo. E vamos ver o próximo gráfico dela. A hemoglobina glicada de 7,5%, com pouca variabilidade, mas com pouca variabilidade, a hemoglobina estimada 7,3, mas ela tem só 60% no alvo, 30% fora do alvo, ou seja, também temos o que trabalhar. A mesma coisa podemos fazer com o Libre, a hemoglobina glicada deste paciente, que é um outro exemplo, ele também está com uma hemoglobina glicada real parecida com a hemoglobina glicada média do sistema, porém com uma variabilidade que pode melhorar, e você pode olhar no próprio gráfico que ele tem uma variabilidade, e ele tem alguma coisa para ser feita, tem alguns valores mais altos. Então, é para isso que servem os dados, ou seja, o importante é eu ter todos os dados para a tomada de decisão. Segundo a literatura, o importante para avaliação é o que eles chamam de objetivo SMART, eu ter os dados para a tomada de decisão, decisões realistas, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, com limite de tempo. Nossa, Júlia, quanta coisa. Não. Quais são os componentes disso? Você que já faz isso vai ver que você já faz isso. Então, um objetivo tem que ser específico para ser alcançado. Você tem que ter alguma coisa que seu paciente entenda e seja específico para aquilo. Tem uma hipoglicemia de madrugada, então vamos focar aquele período, o que nós vamos fazer para diminuir aquele fato.
E a meta é mensurável, dá para medir, e há evidências de que ela foi, ou seja, eu vou fazer uma ponta de dedo, uma glicemia capilar naquele horário? Não, eu uso o sensor, então eu vou usar o sensor para aquele horário? Não, esqueci de escanear, então perdi o dado? Não, tirei o sensor e não usei também, então não adiantou. E essa meta, uma vez alcançável, ela conseguiu motivar o paciente a continuar fazendo esse exercício de avaliar, e esses objetivos têm que ser atingíveis em curto prazo de tempo, para que o paciente possa continuar utilizando a ferramenta dessa maneira. Quais são os benefícios desse sistema de leitura de interstício? Tem maiores seguranças, porque eles têm alarmes e alertas, para os que têm alarmes e alertas, mas, de qualquer maneira, eles são bons para isso. Dá um feedback imediato, isso é muito bom para a tomada de decisão e também para o aprendizado, né? Porque o paciente vê, como na glicemia, quando foi lançada, você dizia que o pão subia, mas o paciente não tinha essa visão, uma vez que ele picava o dedo, ele via. Agora, uma vez que ele está com o sensor, ele também vê. As setas de tendência que dão para o paciente uma visão do que vai acontecer daqui a pouco, que eu vou te explicar mais para frente. E fornece informações estatísticas dessas que eu te contei. Para quê? Para dar maior controle, mais segurança. Isso a glicemia capilar também pode te dar. Mas nada, né? Não é bruxaria, não é magia, não é milagre. Também tem limite, porque também é tecnologia. Toda tecnologia tem limite. Também, como a glicemia capilar, tem interferentes, né? Cada fabricante tem lá o seu interferente, desde ácido ascórbico, ácido úrico, salicilato, dependendo de cada fabricante. Tem um tempo de atraso de até 15 minutos, que é o lag time, que vai variar e vai ser maior quanto mais descompensado estiver o paciente, e o percentual do erro, que é em torno de 15, que é aquilo que eu te falei do MARD, eles têm melhorado muito, graças a Deus, temos grandes previsões para o futuro. A pele, como ele é um adesivo colado na pele, o paciente pode ter irritação, alergia, abscessos, são raros, mas eles acontecem. As irritações e as alergias, a literatura tem demonstrado isso com um pouquinho mais no decorrer dos anos, né? No passar dos anos, um pouco mais frequente, né? Está ficando um pouco mais robustas essas aparições. E os primeiros e os últimos dias podem apresentar alteração. Falando do lag time, esse atraso entre o interstício capilar, ele vai ser mais frequente, então, quando? Quando você tiver grandes descompensações. E quando isso pode acontecer? Depois de alimentação, depois de medicação, exercício físico, estresse, não é? Então, que outros fatores fora esses? O início ou o fim de um sensor pode ocasionar isso. Um item que, confesso aos senhores, que eu aprendi realmente numa aula, apesar de já ter vários pacientes com sensor, eu não tinha essa informação. O sensor, quando aplicado no abdômen, por exemplo, o paciente esquece, como a bomba de insulina, de avaliar se está próximo da região onde as calças do paciente apertam, tal, mas aplicar pressão sobre essa área pode alterar. Então, aqueles pacientes que dormem mais do lado direito e colocou o sensor do lado direito, seja no braço ou seja no abdômen, se ele pressionou demais esse sensor, isso pode estar alterando esse resultado também. E quando eu comparo macroscopicamente os dois, os pacientes adoram comparar os resultados. Você tem que lembrar que uma amostra é interstício, outra amostra é sangue total, bioquimicamente falando. Então, diferenças de resultado existirão e elas são inerentes aos processos. Então, essas diferenças não quer dizer que os sistemas estão imprecisos, ou seja, não quer dizer que está errado. Cada um tem o seu limite e o seu processo. Fato é que o FDA já aprova alguns sistemas para tomada de decisão sem que você precise confirmar com a ponta de dedo, desde que siga as regras dos fabricantes. Então, tem que se entender quando é que o interstício, por exemplo, perdeu a sua linearidade, da mesma maneira quando é que a glicemia capilar também perde sua linearidade, porque ela também perde a sua segurança e sua linearidade. Então, no resumo, um resultado só, 169 na capilar, eu não faço ideia do que fazer, mas no sensor eu já tenho o 202 mais uma seta, já começa a ser um pouquinho mais perspicaz, já parece ser um pouco melhor. Então, parece que eu ter tendências parecem ser melhores do que pontos. Então, é aqui que surgem as setas de tendência. Então, as setas, essa é a seta do Dexcom, ela me dá uma noção de se está constante, está subindo rápido ou muito rápido, e a mesma coisa para cair. Se está caindo muito rápido ou caindo rápido. Aqui as setas do Freestyle Libre, que seguem o mesmo princípio. Então, isso dá para o paciente uma noção do que vai acontecer nos próximos 30 minutos. Então, ele tem como
tomar uma decisão, ele tem como pensar no que fazer, como fazer, e diferente do quando ele tem apenas um número que é a glicemia capilar. Então, as setas de tendência são o grande ganho, o grande marco dos sensores, além do alerta, no caso dos sensores que têm esse alerta. E quais são as investigações? Como é que está o futuro, Júlia? Como é que está o momento agora? As pesquisas emergentes, elas estão no âmago da nanotecnologia. Então, Júlia, nanotecnologia, isso, é um monitoramento não invasivo através de nanosensores implantáveis, principalmente técnicas que vão usar ressonância, de inflorescência, técnicas cada vez mais modernas, e algumas que já conseguiram isso. Essas técnicas começam no início dos anos 2000 e estão até hoje tentando. Tudo numa coisa focada nos nanômetros. Algumas são promessa, outras, como essas, já existem, tá? O Sugar Beet, por exemplo, o que mede no lobo da orelha, o que mede no dedo, né, como um oxímetro, o implantável, que é o Eversense, que já é realidade, que fica implantado, começou em alguns lugares, ele fica 3 meses, em outros lugares ele fica 6 meses, já tem país que fica 9, estão trabalhando para ficar 12. Esses, nós já temos os adesivos, né, à pele, que são não invasivos, alguns já em pré-lançamento, mas alguns ainda em pesquisa. A lente do Google, que havia sido esquecida, ela volta em parceria com a Novartis. A Samsung e a Sony também têm um projeto, parece bastante avançado. Os relógios, esse é aquele do filme do Quarto do Pânico, o primeiro a ser lançado para medir a glicemia, mas aí existem vários, além dos smartwatches que eles já verificam de outros sensores, eles não medem, mas eles usam os aplicativos, sejam os aplicativos de outros, da caneta, o aplicativo da bomba, o aplicativo do sensor, sejam eles quais forem, e os próprios relógios que fazem a leitura de interstício, como este que é um futuro, ele é apenas um protótipo, e este que é real, que já com lançamento e venda, mas este não é de interstício, ele não lê, este lê interstício, este se propõe a ler diferença, ler apenas pele. Então, esse seria 100% não invasivo, mas ainda protótipo. Este aqui também, lançado o ano passado, ele é, segundo o fabricante, para diabetes tipo 2, e ele lê por fluorescência, lê a pele, portanto, ele é 100% não invasivo, ele é uma pulseirinha tipo aquelas, não sei se vocês são da minha geração, mas como as crianças tinham, você bate no braço e ele se fecha no braço, e ele lê em tempo real, ele chama Alert, e ele tem o seu próprio aplicativo, e tem várias inteligências, tanto de transferência de dados para os profissionais de saúde, família de paciente ou quem de direito, quanto trazer informações para o paciente através com base nos resultados que são ali apresentados. E quanto a guias de conduta? Então, o último standard, o último guia de 2021 da ADA diz que a tecnologia está mudando rapidamente, mas não existe uma abordagem tamanho único para uso da tecnologia para as pessoas com diabetes. Ou seja, graças a Deus, não é? Porque todos somos diferentes, teremos necessidades diferentes. Cada paciente vai precisar da sua tecnologia. E a glicemia capilar ainda é o padrão para as duas sociedades, a nossa e a ADA. E a possibilidade de verificar no interstício, seja o CGM, ela é um novo padrão também para as duas sociedades, a nossa e a ADA. E isto por quê? Porque a diferença que a tecnologia faz hoje para nós, não é? Você se vê sem um smartwatch, sem o seu telefone, né? Você se vê sem o seu celular, você se vê sem, para quem usa o smartwatch, para quem tem um relógio, para quem tem uma babá eletrônica, você se vê sem cada um desses ferramentas para quem usa, você consegue imaginar que agora o seu GPS está dentro do seu celular, não é mais o super tonton. Então, a tecnologia existe para alterar a vida, para facilitar a vida. Então, a tecnologia ela pode ajudar todos a seguir em frente, para melhorar as vidas. Quais são as questões?
é avaliar as novas barreiras, como que nós vamos discutir, como cada aspecto da tecnologia ele vai permitir melhorar o cuidado, no nosso caso, o cuidado do nosso paciente diabético. Como é que nós vamos usar cada tecnologia para cada paciente? Que tecnologia eu tenho e como usar? Então, o processo de formação de tecnologia nessa nossa fase, como por exemplo no telecuidado, foi fundamental. Ou seja, a possibilidade hoje de transferir os dados da glicemia, seja pela glicemia capilar, seja pelo flash, seja pelo sensor de interstício, facilitou e muito no mundo as tomadas de decisão. Pararam para pensar, permitiram que os médicos e pacientes pudessem fazer telecuidado, pudessem fazer medicina à distância. Como? Minimizando os erros, tomando decisões, garantindo o cuidado dos exoesqueletos. Do que nós estamos falando, Júlia? Nós estamos falando de monitorização, mas é diferente disto? É diferente de uma tecnologia, né, que pode ser limitada versus uma tecnologia high-tech, ou seja, o que nós queremos oferecer para os nossos pacientes? O melhor para cada paciente, o melhor para resolver a solução de cada paciente. Então, na nossa área, várias foram as promessas e a ciência e os pesquisadores estão atrás de respondê-las. Algumas viraram realidade, outras nem tanto, outras morreram no caminho. E o que nós temos, por exemplo? A grande promessa hoje é o gêmeo digital. O gêmeo digital seria o seu gêmeo digital da diabetes, que seria capaz de te ajudar a fazer tudo isso para facilitar a sua tomada de decisão. Mas qual é a grande mensagem, sabe? É que a conscientização de que todas as medidas glicêmicas, os resultados da monitorização, o resultado da contínua ou mesmo do flash, e, por que não, somado à hemoglobina glicada, né? Do HbA1c, eles fornecem as melhores informações, as melhores métricas para avaliar o controle glicêmico. E nenhum deles deve ser visto como intervenção de redução, mas sim como auxílio para avaliar a eficácia dessas intervenções. Ele é o ponto de apoio para o profissional médico na redução da glicemia e na prevenção das hipoglicemias e hiperglicemias. O tempo que vai usar, o tipo, a frequência dessa monitorização é determinada individualmente, com base no diabetes, no tipo de tratamento, na necessidade, na informação. Lembra? Nós vamos ter que casar as coisas. E a possibilidade de verificar a glicemia ligado a um programa educacional é que vai fazer a diferença, que vai mudar o comportamento e garantir as prevenções definidas. Por quê? Saber a glicemia é uma ferramenta, não uma intervenção. O pulo do gato para todos nós é ensinar o paciente a monitorar cada significado. É ser cada um de nós se apropriar do como fazê-lo para ser capaz de ensinar a cada paciente como fazê-lo. Porque, né, plagiando Bill Gates, Nelson Mandela e Cora Coralina, espero estar alguma porcentagem à altura de cada um deles, mas a tecnologia é apenas a ferramenta. O professor é que é o importante. Então, a tecnologia sozinha não faz nada. Cada um de nós tem sua importância dentro da vida de cada um desses indivíduos portadores de diabetes. Muito obrigada. Espero que os senhores tenham gostado.